Começou a gravar, então a gente vai começar aqui. Então, basicamente, quando tratarmos dessa disciplina de recursos terapêuticos manuais, o que nós temos que levar em consideração é, obviamente, o paciente em si, a queixa do paciente, o sintoma do paciente, dependendo do que seja, né, óbvio, e como, né, fisiologicamente, a gente vai determinar como está esse paciente. Tanto a nível articular, tanto a nível nervoso, neural, né, nervos, tanto a nível miofacial, né, próximo às musculaturas, articular, até mesmo ósseo, até mesmo entre a derme e as fáscias musculares. Então, como que a gente vai conseguir desenvolver essas terapias? Conhecendo um pouquinho da fisiologia dos tecidos envolvidos. A fisiologia do tecido muscular, ela precisa ser relembrada. Vocês já tiveram fisiologia, estão tendo esse semestre, né? Eu estou tendo esse semestre, professor. Tá, acredito que todo mundo no terceiro período esteja tendo fisiologia nesse semestre. É uma fisiologia sistêmica. Bem, eu acho que deu pau aqui. Não, eu acho que caiu, mano. Yuri, deu uma queda numa das máquinas aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, agora sim. Tá. Deu uma quedinha aqui, mas eu vou tentar restaurar isso. A gravação ainda está rolando, tá, gente? Então, enquanto essa gravação ela não acontece, enquanto a outra máquina não roda, a gente vai se falando por aqui. Vocês estão me vendo ou não? Sim, dá para ver sim. Tá, beleza então. Ó, mudei aqui o fundo, viu, gente? Para a Mabi aí que falou que tava com saudade, foi Mabi, não foi Bruna, falou que tava com saudade do fundo azul, não é o fundo azul, mas tem um homezinho ali, tem um lovezinho aqui do lado. Acho que dá para diversificar um pouquinho. Então vamos lá, continuando aqui a falar sobre as condições fisiológicas, e aí, obviamente, vocês vão ter essa disciplina de fisiologia, mas como eu estava falando antes de dar pau, né, na outra máquina. É bem possível que vocês tenham uma fisiologia sistêmica. Então, nessa condição de fisiologia sistêmica, vocês vão com certeza dar aí a fisiologia a homeostase, vocês vão precisar levar em consideração fisiologia do sistema circulatório, respiratório, digestório, urinário, excretor, a fisiologia do sistema linfático, entre outros. Só que comigo aqui, vocês vão ter, a gente vai perder um pouco mais de tempo estudando a fisiologia do sistema articular, né? Como que a articulação ela se comporta. A gente vai ter a condição de estudar como que os tendões eles participam e eles sofrem de acordo com uma tendinite ou com uma tendinose, como é a fisiopatologia, como que podemos reverter essa situação. Nós vamos estudar um pouquinho sobre as musculaturas, qual é o mecanismo de contração, quais são as variáveis das estruturas de contração que nós vamos ter, quais são as terminações nervosas que vão facilitar o entendimento de um alongamento correto, o entendimento de um estiramento. Então, basicamente, nós vamos precisar voltar um pouquinho na fisiologia, ou melhor, entrar junto com o outro professor em fisiologia, exatamente para entender nutrição, entender desgaste, entender a forma como as coisas acontecem e a função específica. E a gente vai precisar bater em uma tecla muito interessante, que é justamente na fisiologia da dor. Eu, de fato, não sei
se o professor ele vai, o professor de fisiologia vai se aprofundar na fisiologia da dor. Mas aqui com vocês, eu faço questão de discutir com vocês essa fisiologia da dor. Afinal de contas, é justamente através da dor que tudo vai começar, né? Ninguém vai procurar a gente se não houver dor. Eu espero que eu não esteja falando algo que vocês discordem. E mesmo que eu esteja, eu gostaria muito de entender, né, participar dessa discordância para a gente poder entrar numa condição mais assertiva, né? Mas é uma coisa que eu reparo nos meus pacientes. Eles não me procuram quando estão bem. Na verdade, ninguém procura ninguém quando estão bem, né? Basicamente, o que eles fazem... Isso é um bom sinal, significa que o computador voltou a funcionar. Mas basicamente, os pacientes eles procuram a gente quando eles estão com algum problema. Professor, Vamos lá, fala aí que eu... em caso de atleta que procura o fisioterapeuta para evitar lesão, ele não necessariamente está sentindo dor, mas ele está tentando evitar. Sim, sim. Não é um exemplo? É um exemplo. Não é comum, tá? Não é comum. A fisioterapia desportiva, ela tem a sua... Desculpa, fala aí, Henrique. Normalmente eles procuram já quando aconteceu alguma coisa. Eu vou trocar aqui a máquina, já que a outra voltou, porque com certeza eu não estou ouvindo vocês direito. Então vamos lá, Henrique, fala de novo, vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho essa situação da voz. Normalmente até mesmo os atletas só procuram quando se machucaram também, né? Né? A maioria dos atletas procuram um fisioterapeuta quando eles estão machucados. Atualmente, nós encontramos fisioterapeutas respaldando um atleta que está em atividade naquele momento, né? Então, a fisioterapia, ela pode ser preventiva, tá? Então, você tocou num ponto interessante, que é a fisioterapia preventiva. É quando você trabalha um pilates ou um RPG com uma pessoa que quer manter a sua postura adequadamente, que não quer passar por nenhum problema no futuro. É um profissional que vai trabalhar alongamentos, que vai fazer uma massagem, né, uma massoterapia clássica num paciente, sem que ele sinta nenhuma dor. Mais para manter a sua condição. Então, isso é raro, tá? Nós temos pacientes nessas condições, como, por exemplo, atletas, e até pessoas, né, com um poder aquisitivo um pouco maior. Nós temos. Mas, de forma geral, o cliente, né, a clientela, no caso aí, não fugiu a palavra agora, o público principal da gente é aquele público que tem algum problema para resolver. E, normalmente, esse problema está relacionado à dor. Entendeu, Henrique? Mas eu concordo com você. A fisioterapia não é só para quem está com problemas. A fisioterapia é para todos aqueles que querem ter uma vida saudável, independente se sente dor ou não. João Pedro, você levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, João? Só para vocês ficarem cientes, tá? O Google Meet ele tem um recurso que possibilita o professor ver quando alguém quer falar. Então, existe um botãozinho do lado aí das apresentações, e quando você clica, aparece uma mãozinha do lado. Vou colocar uma mãozinha aqui para mim. Vocês vão perceber que a minha mãozinha vai ficar levantada. Ó, Ana Carolina já levantou a mãozinha ali.
Beleza, gente? Então, bem, João Pedro não deve ter se atentado a isso, tranquilo. A Bruna levantou a mão. Então, voltando aqui. Ah, ótimo, perfeito. Mas funciona. Eu sei quando vocês querem falar comigo. Vocês podem levantar a mão, escrever, abrir o microfone. Tá valendo, vale tudo. Então, seguindo aqui. Então, a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre essas condições. Às vezes a pessoa apresenta uma dor na articulação e não sabe o que fazer. Bem, tenho certeza que não é corona, porque eu já peguei. Então, eu estou meio que imunizado. Foi apenas uma alergia. Levantamos muita poeira hoje aqui em casa. Então, na articulação, nós podemos trabalhar um desvio dela, por exemplo. Nós podemos trabalhar um aumento da lubrificação dela somente na manipulação. Não é necessário outro recurso, senão a própria manipulação. E nós vamos estudar e vamos discutir por que nós podemos aumentar a amplitude de um movimento de um paciente somente manipulando essa articulação. Né? Nós vamos poder observar também como podemos tirar um paciente de uma dor somente fazendo uma manipulação em um tendão, ou então até mesmo numa musculatura, ou até mesmo na coluna vertebral. Então, é óbvio que a gente precisa atrelar os recursos terapêuticos manuais à fisiologia e, obviamente, não distante, a anatomia. Precisamos entender que tipo de articulação é aquela. Se é uma articulação do tipo sinovial, se é uma articulação do tipo sincondrose, entre outras, a gente precisa levar isso em consideração. Porque dependendo da anatomia, da fisiologia dessa estrutura, a gente vai ter um meio diferenciado para trabalhar essa manipulação. Então, já de cara, a partir da semana que vem, eu vou explorar bastante com vocês as terminações nervosas, principalmente no que se trata receptores nociceptivos, né? Ou seja, aqueles que são receptores de dor, que percebem estímulos nocivos, por isso nociceptores de nocivo, né? Vamos entender como que alguns receptores proprioceptivos podem facilitar e atuar no nosso organismo, permitindo estabilização, facilitando assim uma recuperação melhor. A gente vai trabalhar também em cima de proprioceptores musculares que vão fornecer à musculatura a sua segurança e, obviamente, nós precisamos entender como que ela vai promover a segurança do nosso segmento para que a gente possa fazer uma manipulação corretamente. E aí é que está. Se eu resolvo pegar um paciente, manipular um paciente de uma forma muito rápida, pode ser que seja a pior forma possível da gente trabalhar com aquele paciente, naquela circunstância. Se eu quero fazer um alongamento e não quero ligar se o alongamento ele ultrapassa os limites articulares, isso pode ser um problema. Em vez de a gente estar tratando o paciente, a gente pode estar prejudicando mais ainda esse paciente. Se eu faço uma mobilização de uma articulação fora de seu eixo e fora de seu plano, isso pode ser terapêutico, mas isso também pode ser um pouco prejudicial para o paciente, dependendo do tipo de afecção que a gente vai estar tratando. Então, a gente precisa desenvolver esse estudo em cima dos receptores nocivos. Então, a gente vai estudar a fisiologia da dor, vai entender como funciona, tanto uma dor por trauma, como uma dor inflamatória. A gente vai precisar uma dor nervosa, uma dor de origem neuropática. Então, tudo isso a gente vai precisar entender para, na hora de trabalhar na manipulação, a gente trabalhar corretamente e não fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Isso é importante. Tá? Vou precisar muito da ajuda de vocês. Tá?
eu vou me reunir com alguns alunos um pouco mais avançados e eles vão me ajudar a fazer alguns vídeos de mobilizações para que eu possa demonstrar a vocês, na pior das hipóteses, se eu não conseguir trabalhar a prática com vocês, mas demonstrar a vocês, passo a passo, ângulo por ângulo, para que vocês possam ter essa vivência, mesmo que seja remotamente, mesmo que seja de forma remota. Então, eu faço questão que vocês tenham essa forma de aprendizagem, certo? Então, é crucial para a gente, nesse momento, entender a fisiologia e a anatomia. Eu já falei para a galera que fez neuroanatomia comigo, que todo profissional da área de saúde, principalmente os profissionais que mexem com o paciente de forma mais manipulativa, eu já falei para eles, existem 4 livros, no máximo, tá, que vocês devem ter na cabeceira. O primeiro deles, não necessariamente obrigatoriamente, para aqueles que acreditam, a Bíblia. O segundo, a anatomia, livro de anatomia. O terceiro, livro de fisiologia. E o quarto, que é o livro de terapias manuais. Tá? Esse é o livro que todo fisioterapeuta tem que ter, todo terapeuta manual tem que ter na cabeceira. E eu falei isso para a galera de general anatomia. É um livro que vocês não vão largar. Vocês fizeram anatomia? Já? Beleza. Já acabou? Não, não acabou. Vocês vão pegar esse mesmo livro de anatomia e toda vez que vocês tiverem dúvida de alguma coisa, alguém falar um músculo para vocês, que vocês não se lembram, que vocês nunca ouviram falar, vocês vão correr atrás desse livro, vão pesquisar e vocês vão ficar cientes de que músculo é aquele, qual é a função daquele músculo, inserção, origem e inervação, que faz toda a diferença. Alguém mandou uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver. Então, Mabi, eu gosto muito do livro de anatomia, eu gosto muito do o livro Sobota, tá? Então, se vocês tiverem o Sobota aí, vale a pena ter. Se não, me peçam que eu coloco na lista lá do OneDrive para vocês. Para fisiologia, eu me amarro na fisiologia de Guiton, tá? Muitos chamam de Guyton, mas o nome certo, pelo menos foi o que o próprio Guiton falou, é Guiton, né? Então, é uma fisiologia muito boa, né? Existe aquela fisiologia humana de Guiton e existe o Tratado de Medicina da Fisiologia de Guiton. Esses dois, eles falam da mesma coisa, só que com linguagem um pouco diferenciada. Então, para quem tem uma dificuldade maior de entender a linguagem técnica, a fisiologia humana de Guiton é melhor. Eu vou fazer isso, tá, Mari? Eu vou fazer isso, eu vou mandar para vocês. Eu só peço a vocês uma coisa. Mandem uma mensagenzinha, @CarlosAmaral, o meu nome lá, como vocês colocaram na agenda de vocês, no grupo, pedindo esse livro para eu poder lembrar e mandar para vocês. Ou melhor, colocar na pasta do OneDrive para vocês, tá? Luana, vou fazer isso, só preciso lembrar. Então, por favor, me ajudem a fazer isso aí, tá? Então, esse livro de fisiologia é muito bom. Você já tem um livro de anatomia palpatória que fala muito sobre recursos terapêuticos ali naquela pasta que eu circulei para vocês, tá? Então, vale muito a pena vocês terem esse livro. E a Bíblia vocês podem baixar em qualquer aplicativo de celular que é fácil, tranquilo. Mas não é para a nossa disciplina essencial. Quer dizer, até mas não é algo que... Bem, vocês me entenderam, né? Eu fico muito fascinado com a anatomia e a fisiologia para imaginar que isso veio de um acaso, né? Existe uma força muito maior. Para eu conseguir entender a fisiologia, eu preciso dessa força, de uma fonte de energia muito inspiradora para que isso seja possível. Mas os livros de anatomia e de fisiologia são essenciais para vocês desenvolverem o conhecimento prático e teórico da nossa disciplina e das outras disciplinas, com certeza.
Não se esqueçam, anatomia, fisiologia é para a vida toda, enquanto profissionais. Tá? Então, a gente vai conversar muito sobre isso. Vocês vão perceber que quando, de repente, eu vou falar para vocês aqui uma manipulação, eu quero trabalhar a manipulação de Maitland para condromalácia patelar. E, obviamente, para eu poder mostrar a vocês como essa técnica de Maitland ela funciona, essa manipulação de Maitland funciona na condromalácia patelar, algumas coisas vocês têm que ter ciência. Primeiro, o que é condromalácia patelar, né? Então, não adianta eu falar de condromalácia patelar se vocês não sabem o que é uma patela ou o que é uma condromalácia. Outra coisa, vocês precisam ter pelo menos o básico, a base do que fala a metodologia ou a técnica de Maitland, né? E, obviamente, para eu demonstrar a vocês e falar, coloca a mão aqui, coloca a mão ali, não vai ser desse jeito. Ó, você vai colocar sua mão direita nessa parte aqui, ó, eu vou ter que falar nomes. Eu vou ter que pedir para vocês, por exemplo, olha, eu vou pedir para vocês colocarem os seus dedos na região medial do joelho, na articulação entre tíbia e fêmur, e com os seus polegares, eu vou pedir para que vocês coloquem exatamente no bordo lateral da patela. Então, olha só, como é que eu já estou falando de anatomia com vocês. É importante que vocês entendam, porque na hora que eu for falar, alguns podem saber e outros não. Para aqueles que não vão saber, é muito importante que vocês me perguntem, professor, você falou de bordo lateral da patela, bordo medial da patela, borda superior, borda inferior, patela, aonde fica esse osso, ou essa articulação, ou esse músculo, o que é patela? Isso eu preciso que vocês façam por mim, porque senão vocês vão perder completamente o alinhamento aí das aulas. Ou seja, vocês vão aprender o que é a técnica, vocês vão aprender o que é a base, mas na hora de fazer, vocês não vão saber fazer, porque na hora que eu expliquei, vocês não sabiam associar o nome, né, a palavra, à estrutura. Isso é importante demais para vocês, tá, gente? Não se esqueçam. Anatomia, fisiologia e, obviamente, o que a gente vai tratar aqui. Vocês vão adorar quando a gente falar sobre Maitland. Vão adorar. Vocês vão adorar quando a gente falar de celiacs. Vocês vão gostar muito quando a gente falar sobre pompagem. Vocês vão ficar vidrados quando eu falar um pouco de quiropraxia. Quando eu começar a trabalhar com vocês algumas mobilizações e técnicas de osteopatia. Quando eu começar a fazer com vocês tratamentos relacionados à ATM, articulação temporomandibular. Então, vejam, o universo que vocês vão ter quando eu falar sobre tudo isso. Quando eu começar a falar de massagem clássica, por que nós precisamos saber como fazer essa massagem clássica? Quais são as etapas que nós precisamos trabalhar nessa massagem clássica? Então, tudo isso a gente precisa levar muito a sério para que a gente tenha um bom trabalho, exerça um bom trabalho. Certo, galera? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Professor, você pode repetir o livro de fisiologia? Posso sim. Até estou com um tempinho, de repente eu até posso colocar na pasta para vocês agora, enquanto a gente vai conversando. Então, o livro de fisiologia, ele pode ser o Fisiologia Humana ou Tratado de Medicina,
Tratado de Fisiologia, perdão, de Guiton. G-U-Y-T-O-N. Pode repetir, professor? Tudo ou só o nome do cara? O nome do cara. G-U-Y-T-O-N. Aham. Obrigada. Vou passar agora para a parte de vocês. Vou passar agora. Vocês querem me falar, querem me perguntar mais alguma coisa, gente?